Bom, eu particularmente me desloco muito a pé. Hoje vim a pé para cá, mas acho que é um pouco da resposta dele. Eu tenho o privilégio de poder morar numa área central da cidade. E, por exemplo, o deslocamento que eu fiz hoje foi de 5 quilômetros. E para mim, assim, é muito, porque tanto pelo tempo, às vezes, quanto pela quantidade de coisas que eu vejo pelo caminho, pela diversidade mesmo, porque a gente mora numa área central que é muito rica. Mais uma vez eu estava no Jardim Ângela com um pessoal num projeto lá, e eu perguntei, e aí onde você mora? Ah, uns 4 ou 5 quilômetros para lá, logo ali, quer ir? E logo ali, para mim, é esse caminho que para mim foi muito longo hoje. Mas porque é um caminho que no trajeto ela não tem nada, não tem nenhum serviço, não tem nada. Então é curto. Porque para ela ter depois algum acesso a algum serviço é muito mais do que esses 5 quilômetros andando, né? Inclusive, hoje em dia, eu passei a utilizar muito mais o transporte público ou coletivo. Transporte público coletivo. E eu passei a utilizar o transporte público coletivo mais porque ele passou a ser mais conveniente para mim, que eu acho que é a questão pela qual as pessoas se movem para buscar uma opção de transporte. A pessoa vai buscar o que é mais conveniente para ela. A partir do momento que surgiram as faixas de ônibus, o ônibus começou a andar melhor, o transporte público coletivo passou a ser mais conveniente para muitos deslocamentos que eu faço. Eu ando muito a pé e eu não tenho carro hoje, porque também para mim é conveniente não ter carro. Eu alugo a minha vaga de garagem, eu moro no lugar central, eu moro perto do transporte coletivo. Então acho que essa é a questão da conveniência que faz as pessoas utilizarem alguma determinada forma de transporte. A única resposta que eu consegui achar até agora é um pouco o que o Thiago falou logo no começo, é opção, eu acho. Como se deslocar em São Paulo? Assim, a gente contou como a gente se desloca hoje. Mas acho que não é esse o objetivo. O objetivo é como a gente poderia se deslocar em São Paulo. Quer dizer, qual seria um modelo de cidade legal? Para mim é opção. Eu hoje consigo sair da minha casa, eu escolho ir de metrô para o trabalho. Eu escolho, você percebe? Eu poderia pegar um ônibus, demoraria um pouco mais no horário que eu pego. Mas eu poderia, eu chegaria no trabalho num tempo viável. Eu poderia ir de bicicleta se eu aguentasse voltar pedalando. Eu não aguento, tem muita subida e eu não sou um pedaleiro profissional, eu só ando domingo sim, domingo não, então eu tenho pouca resistência. O que eu digo é assim, eu tenho opções, a maioria das pessoas não tem. Se um cara mora em Guaianazes e trabalha no centro de São Paulo, ou ele vai ficar muito tempo dentro do carro, ou mais tempo dentro do ônibus, ou vai se espremer no metrô lotado. Isso não é opção, a gente tá falando aqui do caminho mais divertido. Sabe, de andar de trem, gosto de andar de metrô. Mas tem hora que eu prefiro pegar um ônibus pra ver a paisagem, mesmo que demore mais. Você se distrair no caminho, pra mim o barato de andar de metrô é que eu enfio a cara no celular e fico jogando Angry Birds o caminho inteiro. Eu esqueço do resto, entendeu? Porque eu tô curtindo aquilo. Eu não dirijo, mas eu percebo que uma coisa que enche muito o saco de quem dirige é que você fica tenso, porque aquilo exige sua atenção. Bicicleta pra mim tem um pouco isso. Acho que se eu usasse bicicleta no dia a dia, talvez eu ficasse tenso. Porque quando eu ando, mesmo de fim de semana, eu fico um pouco tenso de andar em avenidas movimentadas, porque eu não sou um grande ciclista, eu prefiro andar na ciclovia, que é tranquilo. E até pensando um pouco na dinâmica que a gente tem numa cidade, eu acho que é muito interessante quando você consegue fazer seus deslocamentos diários, sejam eles como for, de uma forma que isso te traga muito mais felicidade do que problemas ou críticas ou ira, né? Obviamente, se você estiver num busão por 2 horas de pé e tal, vai ser um pouco mais difícil, né? Você vai ter que trabalhar um pouco mais o seu lado zen aí. Mas, então eu particularmente opto pela bicicleta, até porque eu felizmente moro perto de onde eu trabalho e tudo mais, e gosto muito de pedalar, e também a pé. Que realmente eu acho que em termos de fruição, a pé é o ápice, mas a bicicleta também te proporciona muitas coisas, assim, de você estar imerso mesmo nas vísceras da cidade. No meu caso é mais um relato mesmo. Eu estava com alguns problemas de saúde um tempo atrás, há 2 meses atrás, e resolvi começar a ir andando do terminal de Butantã, metrô, até em casa. Eu moro no Campo Limpo. Então eu calculei no Google ali, dá mais de 12 quilômetros, a Avenida Francisco Morato inteira. No começo eu tive muita dificuldade, eu parava no Shopping Butantã, bebia água, cansadão, mas eu continuei no meu objetivo de perder peso, e me sentir melhor, de ter mais resistência. E 2 meses se passaram, junto com a alimentação também, né, que eu fiz no trabalho, eu perdi 10 quilos em 2 meses. Eu vou daqui em casa se eu quiser agora.
Inclusive eu fiz isso a semana passada. Uma passada aqui tava meio devagar, eu falei, vou a pé. Fui a pé. Final de semana eu vou a pé até o Parque do Ibirapuera, incrível que pareça. Eu jogo basquete, aconteceu de eu jogar basquete 2, 3 horas e voltar a pé pra cá. Isso em 2 meses, por um esforço. Perdi 10 quilos e não paro mais de andar. Vou estudando, vou escrevendo no tablet, escrevo, vou fazendo um monte de coisa, chego 9 horas em casa. Perdi um tempo, né, que eu poderia estar na frente da televisão, que é uma coisa inútil, no meu entendimento. Ganhou um tempo. E vou escrevendo, vou fazendo minhas coisas, vou pensando e vou vendo a cidade que eu não prestava atenção na cidade, passava de carro. Hoje eu vejo as pessoas, eu estou me sentindo bem melhor. É mais um relato, assim. Infelizmente, com relação à experiência, a gente está num mundo também em que a gente tem muita anestesia para as experiências ruins, né? Então, seja do carro, que antes só tinha toca-fitas, aí tem ar-condicionado, aí tem DVD player, aí tem isso, aí tem aquilo, e já tem um conceito da pessoa trabalhar dentro do carro, porque ela está parada no congestionamento, então ela pode ficar no computador ali, as pessoas já fazem isso no celular. Então tem um monte de anestesia para que uma experiência mais real seja... mais real não, assim, mas que uma experiência mais rica, eu acho, diversa. Pode ser que ela não seja mais legal, mas a experiência diversa da cidade, como a gente teve hoje com a galera que participou, que interviu, que gritou, que isso, que aquilo, isso é muito mais legal do que você estar no auditório falando para as mesmas pessoas, ouvindo as mesmas coisas. Então acho que é isso. E essa descoberta, assim, que quando você percebe que aquilo está te fazendo bem, acho que é isso que move mesmo, né? Assim. Você estava falando da sua experiência. Eu já, por exemplo, na verdade, eu acho chato andar a pé. Depois que eu comecei a andar de bicicleta, eu comecei a achar chato andar a pé. Então, é que é devagar, mas às vezes eu acabo andando, porque eu também me locomovo muito de ônibus, então se o ônibus está muito cheio também, eu falo, então eu vou voltar a pé, também cerca de 1 quilômetro, 2 quilômetros, assim, eu acabo andando. Paixão, assim, pra andar a pé. Que legal! Eu fiquei encantada com essa história. Você resumiu tudo que eu queria falar contando a sua experiência. Eu acho que foi muito legal, porque ele resumiu essa ideia do deslocamento ser muito mais do que se deslocar, né? Foi uma coisa de saúde, de estética, de emagrecer, de dinheiro. Todos esses valores aí, todos esses benefícios agregados de como você se desloca pela cidade. Eu amo esses depoimentos, assim, mudei minha vida, agora vou a pé. E de você ter falado de ser chato se deslocar a pé pra você, não é muito tanto pela velocidade, mas é pela escala que a gente tem da cidade, né? Então, se você tem muita coisa para ver num caminho que mesmo quando você vai estar a pé, você vai ter muita coisa para se distrair, não fica chato. Mas como a gente tem alguns lugares da cidade, muitos, né, que foram projetados, na verdade, numa escala de carro, que não é das pessoas, as coisas são muito distantes e realmente pode ser tedioso se você não tem uma outra distração. E aí eu insisto ainda de novo que eu acho que discutir mobilidade, a gente tem cada vez menos falar de transporte em si, e mais de todos esses outros valores agregados, desde que a gente já ouviu de pessoas da área da saúde falando que investimento de saúde tinha que ir para isso, porque é prevenção, é preventivo, né, para a pessoa não ter que chegar no hospital no final, porque a gente sabe que a maior causa de morte na cidade de São Paulo é ataque de coração e respiratório, então são os dois problemas que estão super relacionados com o transporte, com o caos, com a forma que a gente se desloca hoje em dia. E então tentar pensar cada vez mais fora da caixa e, na verdade, assim, mais integrado, né? Não essa divisão. A gente está falando de mobilidade, então já falar de ônibus, transporte público, carro. Não, a gente está falando, na verdade, onde as pessoas moram, onde elas acessam tudo que elas vão precisar, o que a Natália falou muito, a motivação que faz elas saírem e se deslocarem na cidade. Então a gente conseguir pensar cada vez mais com tudo integrado para encontrar essa solução para a cidade. Enquanto a gente não encontra para a cidade, eu acho que cada um pode buscar a sua solução. Como você criar a sua experiência melhor no seu dia a dia. E para mim é o andando a pé, mas para cada um vai ser de uma forma, e que esse seu deslocamento não seja uma perda de tempo, seja que nem ele um ganho aí de algum outro benefício para sua vida. Obrigada. Acho que é isso só sobre a questão, então, a questão da conveniência. O como se locomover em São Paulo, eu acho que é isso, assim, você tem que buscar a forma mais conveniente para você se locomover. É bem pouco utópico e idealista isso, e acho que não é o caso mesmo ser utópico e idealista
porque de alguma forma, não sei se é por aí, acho que talvez a gente tem que buscar assim, porra, isso aqui tá difícil para mim. Eu que ando bastante de bicicleta, pego o ônibus lotado, eu não consigo imaginar como as pessoas não se revoltam com aquele ônibus lotado, ficando 1h30, 2 horas de pé naquele ônibus. Como que os pedestres são tão passivos, as pessoas que andam a pé também, para não chamar de pedestres, as pessoas que andam a pé, são tão passivas com a relação, com a situação da calçada, com o tempo de semáforo e tudo mais. Talvez a única questão que tenha movimento, que seja uma das razões pelas quais o movimento em torno das bicicletas tenha tido força e tenha, de alguma forma, é uma ponta de lança desses movimentos, não só aqui em São Paulo, mas em outras cidades, é porque quem usa a bicicleta está compartilhando a via diretamente com muitas aspas, opressor que é o automóvel. O automóvel ele oprime o transporte coletivo, o automóvel ele oprime o pedestre, ele oprime o ciclista. A pessoa que está usando a bicicleta, ela está dividindo aquele espaço viário diretamente com o automóvel. Então talvez por isso as pessoas acabem seja o setor aí, setor é horrível falar, mas que de alguma forma se mobilize mais. Dizer para todos vocês, andem de bicicleta, a bicicleta é um transporte muito interessante para aqueles que